O imperialismo na África e na Ásia. Imperialismo é um conjunto de ações empreendidas por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. Políticas imperialistas existiram em diversos momentos da história, como na formação do Império Romano na Antiguidade ou quando os portugueses e espanhóis conquistaram o território do continente americano no século XVI. O imperialismo que vamos estudar neste capítulo refere-se ao que ocorreu no século XIX, o qual atingiu principalmente as regiões da Ásia e da África. Naquele contexto, as potências imperialistas buscavam ampliar seus mercados consumidores e explorar matérias-primas em outras regiões do planeta. Vamos conhecer a seguir como funcionava o imperialismo e quais foram suas principais consequências. No século XVIII, surgiu na Europa um modo de produção industrial baseado nas relações de trabalho entre burgueses e operários, na introdução de máquinas nos processos produtivos. Ao longo dos anos, esse sistema foi aperfeiçoado. Novas tecnologias e diferentes tipos de combustíveis foram adotados pelas fábricas e também pelos meios de transportes. Com isso, o capitalismo se expandiu e a capacidade produtiva das indústrias aumentou bastante. Esse crescimento acelerado do modo de produção industrial teve algumas consequências para os países europeus. A partir de meados do século XIX, o mercado consumidor do continente não conseguia mais absorver essa grande quantidade de produtos. Tornou-se necessário então vender essas mercadorias para outras populações, ampliando o mercado consumidor para as diferentes regiões do planeta. Além disso, com a ampliação da produção, os recursos naturais do continente europeu tornaram-se insuficientes para suprir a demanda de matérias-primas nas indústrias. Assim, muitos países resolveram buscar matérias-primas em outros territórios, como carvão, borracha, algodão, madeira, entre outros. Imperialismo na África. A África foi bastante afetada pelas políticas imperialistas. No século XIX, as iniciativas de dominação dos europeus na região foram ampliadas e muitos povos africanos perderam o controle sobre seu próprio território e sobre as riquezas ali presentes. Ao se estabelecer na África, os países europeus empreenderam a retirada massiva de recursos naturais, explorando a mão de obra local, com o objetivo de obter matéria-prima para as suas indústrias. Os europeus dominavam o continente africano de diversas maneiras e, em alguns casos, eles realizaram intervenções militares, estabelecendo um confronto direto com as populações locais. Em outras situações, configuraram as áreas de influências por meio de alianças com chefes e líderes africanos. Para instituir as políticas de dominação na África, o governante alemão Otto von Bismarck convocou uma reunião com países da Europa e com os Estados Unidos, ocorrida em 1884 e 1885, a chamada Conferência de Berlim. Buscava definir as regras e os critérios de anexação dos territórios na África. Nesse encontro, ficaram determinados quais territórios cada nação europeia iria ocupar. Os povos africanos não participaram da Conferência de Berlim e não foram consultados para definir as ocupações territoriais. Desse modo, as intervenções imperialistas foram feitas unilateralmente e desconsiderando o modo de vida e cultura dos povos nativos. Como ficou dividida a África então? Os domínios. Para legitimar essa ocupação, as potências imperialistas afirmavam que estavam levando a civilização aos povos da África, considerados como inferiores e selvagens. A violência e as políticas de caráter racista marcaram a dominação imperialista, que apresentaram especificidades de acordo com a região.
Conheça a seguir como os franceses, os belgas e os ingleses estabeleceram seus domínios sobre os povos africanos. Os franceses. A região da Argélia foi ocupada pelos franceses desde 1830. As terras foram invadidas pelos europeus, que desapropriaram a população local e implantaram um sistema de trabalho exploratório em propriedades agrícolas. Belgas. O rei belga Leopoldo II estabeleceu seu domínio no território, onde hoje é o Congo. Ele buscava explorar principalmente o marfim e látex na região. A ocupação belga foi extremamente violenta, impondo o trabalho forçado e severa punição aos povos nativos. Ingleses. Os ingleses exerceram controle sobre a região do Egito, Sudão e o sul do continente africano. Seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio e à região do Suez, ponto estratégico de acesso ao Oriente. As consequências do imperialismo na África. As investidas militares empreendidas pelas potências europeias dizimaram muitos povos africanos. Mesmo exercendo forte resistência, a maioria dos povos africanos não possuíam os mesmos armamentos dos europeus, que por anos investiam em uma política militarista. Para exercer maior controle sobre a população africana, os europeus implantaram também a dominação cultural. Assim, idioma, modo de vestir, crenças religiosas e tradições típicas europeias foram difundidas de maneiras autoritárias aos africanos. Outro problema foi o estabelecimento das relações de trabalho extremamente injustas. Empresas vinculadas às potências imperialistas impunham aos moradores locais regimes de trabalho com salários baixos e não lhes concediam direitos básicos. As fronteiras delimitadas da Conferência de Berlim não levaram em consideração as diferenciações étnicas existentes entre os povos africanos. Com isso, os povos inimigos acabaram tendo que dividir o mesmo território, o que acabou gerando um intenso conflito internos que perduraram ao longo dos anos. Sendo assim, podemos afirmar que até hoje o continente africano sofre com os resquícios da colonização europeia. Povos que foram dizimados, culturas que foram dizimadas, eles não respeitaram as diferenças étnicas entre os povos. Se você pegar o mapa atual da África, você vai ver que ele foi cortado quase que milimetricamente, né? Alguns países parece que são até mesmo geometricamente cortados, foram geometricamente divididos, né? Quadrados, redondos ou triangulares. Mas isso você pode ver depois no mapa e analisar. Um beijo a todos, do seu professor Samuel Rosas.